Pessoas estão com medo. Pessoas estão vivendo além daquilo que Deus determinou para a vida de cada um. Hebreus capítulo 6, versículo 19 diz assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Hebreus 6, versículo 19. Nós temos que ter essa esperança. Esperança no quê? Em uma vida diferenciada. Esperança no quê? Nas mãos de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos ser pessoas que vivemos de qualquer maneira. Olha o que diz Apocalipse 2, versículo de número 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. João, ele deixou registrado então, ali em Apocalipse, que as pessoas têm abandonado o seu primeiro amor. Repare, a maioria de nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos uma fé tão grande. Temos ou não temos? Parece que ela é mais forte. Nós então ali, com aquela fé, com aquela determinação, irmãos, não tem nada que para a nossa vida. Nós queremos passar por cima de tudo, nós queremos então enfrentar todas as situações, nós queremos então romper de todas as circunstâncias de dificuldades. É assim ou não é assim? À medida que o tempo vai passando, a tendência é nós nos acostumarmos, e a fé quase nem mais surtir efeito em nossa vida. Já reparou sobre isso? Parece que as coisas se tornam tão comuns. Quantos de nós aqui agimos com fé com essa questão do coronavírus? Outros então com medo, com insegurança. Ou nós cremos no Senhor, é verdade ou não é? Ou nós confiamos que as mãos de Deus estão sobre a nossa vida, ou o amor de Deus não está em nós. Porque se nós não acreditarmos que o sangue de Jesus é mais forte do que qualquer bactéria e vírus então que chega, então, meu irmão, o Deus que nós servimos é fraco. E como ele não é fraco, ele é forte, então nós queremos que ele derrota o inimigo no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Jesus bem forte, hein? Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então repare e perceba, o propósito, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso, que nós precisamos ser adultos espiritualmente. Nós não podemos ser como crianças espirituais, levados então como ventos de doutrina, por ventos de doutrina que joga então para um lado, joga então para o outro, faz de uma forma e faz de outra forma. Nós temos que ter a nossa fé firmado no Senhor, que é o Salvador da nossa vida. As pessoas então, elas estão com uma fé, mas a fé delas é tão superficial que qualquer coisa, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer sol, arranca, né, aquela fé que a pessoa tem, e aí então ela perde todas as coisas. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Nós não podemos viver, irmãos, como crianças. Crianças que é assim. Criança, você fala uma coisa para ela, ela acredita. Você fala outra coisa para ela, ela acredita. É assim ou não é? Pega uma criança, conta para ela uma coisa. Algumas já são mais espertinhas, mas a maioria das crianças, elas, né? Você conta uma coisa para ela, ela acredita. Você conta outra coisa para ela, acredita. É assim que muitas pessoas estão recebendo informações, estão acreditando. Ou nós acreditamos na palavra do Senhor, ou nós acreditamos então no propósito do Senhor, ou então, irmãos, nós precisamos então rever os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas situações. Eu vou pedir para que todo mundo preste bastante atenção aqui em mim, aqui, por favor, aqui. Nós estamos numa reunião diante do Senhor. Nós precisamos ter a nossa fé baseado então nos processos que Deus ele estabeleceu para a nossa vida. Não seja como uma criança, não seja como um menino na fé, seja então um maduro, adulto espiritual diante do Senhor, acreditando e convicto em quem você está crendo. Em quem você crê? Quem você crê?
Em quem você crê? Então pronto. Se você crê em Deus, então está tudo certo. Você não pode então deixar com que o inimigo domine a sua vida e domine então a sua mente. Para que sua fé permaneça estável em dia de instabilidade, primeiro passo, solidifique a sua maturidade. Nós precisamos solidificar a nossa maturidade. O que é solidificar? É tornar firme, tornar duro, né? Não é algo abstrato, que não tem forma, que não tem maneira, é algo determinado, firme, que você então se sente seguro. Solidifique a sua maturidade. Olha o que diz Hebreus capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Eu e você precisamos ter maturidade. Tem um vírus vindo? Tem. Tem casamentos então sendo abalados? Tem. Tem então a economia do país sendo então abalada? Sim. Só que diante das maiores dificuldades é quando surgem as melhores oportunidades que Deus tem para as nossas vidas. Em todos os aspectos, quando os problemas então existem, as oportunidades também chegam. Talvez você está pensando, algumas empresas já quebraram, algumas pessoas então estão desestabilizadas. Por quê? Porque não tem mantido a sua maturidade. A maturidade, irmãos, nós precisamos a cada dia buscar a maturidade em Cristo. E isso só através então da nossa mente. Você precisa então orar ao Senhor para que Deus mude a mente. Traga então, sabe, uma mente transformada, uma mente então ajustada no propósito, no princípio, na direção que Deus então determinou para a sua vida. Não seja então uma pessoa que não crie e não tenha esse desejo de aumentar então o nível de maturidade. Quando eu era criança, eu agia de uma maneira. Quando eu era adolescente, eu agia de uma outra maneira. Quando adulto então somos, nós agimos de outra maneira. Aqueles que já passou algumas faixas etárias, de 20 para 30, de 30 para 40, de 40 para 50, sabe que cada faixa etária, de 10 em 10 anos, tem uma maneira diferenciada das pessoas encararem então a vida. Hoje, eu sou muito mais tranquilo. Eu até falei na reunião de sexta-feira com os homens, que quando eu era então mais jovem, eu queria pegar então um carro, queria então andar em uma velocidade maior. Hoje não. Eu já fiz, por exemplo, com menos de 3 horas a São Paulo, quase 400 quilômetros. Até a Praça da Sé de São Paulo tem quase 380 quilômetros, né? Geralmente você gasta 4 horas, 3 horas e 40 aproximadamente, se você for bem. E ali eu já fiz com menos de 3 horas. Só que esse tempo de imaturidade passou. Hoje, para mim ir para Ribeirão Preto, eu gasto mais de 1 hora. Eu penso para mim ultrapassar algum carro. Eu penso para mim, então, fazer qualquer tipo de ultrapassagem ou para fazer algum tipo de negócio que traga risco para as pessoas que estão ao meu lado. Com 40 anos, de 40 para 50 agora, que é o 42 que eu estou no meio, eu tenho um nível de maturidade, um nível de prudência diferenciado. E eu acredito que aqui a maioria das pessoas que aqui estão também vivem faixas etárias diferenciadas. Quantos aqui que já fizeram tanta besteira quanto mais jovem aí, levanta a mão aí. Com moto, com carro, com isso, com aquilo, aquilo outro. É verdade ou não é? E hoje, você faz as mesmas coisas? À medida do tempo, tem uns que falam assim, pastor, estou fazendo ainda. Pô, então você é muito besta. Né? Porque se chega a idade, o cara mesmo assim não muda, então aí é verdade ou não é? Nós precisamos então mudar. Mas o nível de maturidade é em todas as áreas da nossa vida. Na área, então, espiritual é a mesma coisa. Quando nós nos convertemos, nós temos um nível, então, de maturidade. À medida que o tempo vai passando, esse nível de maturidade, ele precisa aumentar. Ele precisa ser diferenciado a ponto de eu acreditar no que a palavra do Senhor está dizendo. Irmãos, hoje, a tecnologia,
a informação tem vindo de uma forma tão veloz para as pessoas, tão veloz para as pessoas, que assim é um absurdo, né? É um absurdo. Então, se nós não tomarmos cuidado e não consultarmos as Escrituras, nós vamos ser então enganados. E muitos filhos de Deus já estão sendo enganados. Já estão sendo enganados, porque quando nós olhamos hoje, um pastor, alguém então que tem uma referência espiritual, falando assim, não, você pode ficar em casa e assistir às reuniões em casa, que está tudo bem. Opa, peraí, como que vai ficar tudo bem assistindo em casa? É porque já o nível de maturidade não está conseguindo mais avançar. Irmãos, nós não podemos ter medo. Nós temos que andar num campo minado, acreditando que Deus vai mostrar para a nossa vida os lugares que tem as bombas. Essa é a fé que eu quero que você saia daqui dessa manhã. Sabe, irmão? Porque senão, já nós vamos vencer essa história do corona. E já vem outra coisa, e já vem outra coisa, e já vem outra coisa. E é assim, porque é o sinal do final dos tempos. Só que eu e você precisamos entender que vamos andar tranquilamente. Eu me lembro, e ela está aqui hoje aqui para testemunhar sobre isso. Maria do Carmo ligou para mim desesperada naquela época da gripe suína. E o Tião então tinha sido infectado com essa doença. E me chamaram, eles estavam no isolamento e quiseram me botar uma roupa. E eu não conseguia entrar com aquela roupa. E nós entramos, foi no peito, né, Maria do Carmo? Fomos lá, oramos por ele, ungimos a vida dele, tudo, e saímos. Pode parecer uma responsabilidade, mas naquele momento eu agi pela fé. Porque se eu não fosse agir pela fé, eu nem ia lá. Nossa vida, nós precisamos entrar no ambiente do inimigo, sabendo que nós estamos revestidos da glória de Deus. Queridos, eu e você estamos revestidos da glória de Deus. Não vale encantamento sobre a minha vida, sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre uma pessoa que está com a fé absoluta no Senhor e Salvador. E eu disse, eu vou falar a verdade para vocês, eu pensei para colocar aquela palavra para vocês hoje, ontem. Porque eu coloquei a palavra o seguinte: aqueles que ungisse a casa não ia chegar o coronavírus. Eu dei uma palavra, eu dei um comando de ordem. Aqueles que estavam aqui conosco aqui há mais de 3 anos atrás, há 3 anos atrás aproximadamente, eu dei uma palavra sobre todas as casas que fizesse o sacerdócio, não haveria morte. E naquele ano não houve morte nas casas de quem fez o sacerdócio. Nenhum chorou então morte, porque recebeu então a palavra. Nós tivemos 2 percas de irmãos, e eu fui então constatar, e essas 2 pessoas não faziam o sacerdócio. Então não brinque com as coisas de Deus, não brinque com as coisas do céu, mas tenha então uma fé absoluta no seu coração e seja maduro espiritualmente no nome de Jesus, amém? Unge seus filhos para eles irem para a escola, declare a palavra para os seus filhos ir para a escola, declare a provisão de Deus, que vai haver então provisão sobre a sua vida. A maioria daqui deve então ter ficado sabendo do acontecido na segunda-feira conosco. Eu estava fazendo a reunião aqui, o Rafa chegou aqui, a hora que terminou a reunião, branco, pálido, falando comigo, pai, aconteceu um probleminha com a Débora, tal, mas ela está bem, mas o Leandro foi baleado. Eu falei, mas como assim? E ele não me deu detalhes. Está tudo bem? Não, está tudo bem. Eu terminei de conversar e atender com os irmãos e já fui. Os jovens nossos, alguns jovens têm costume de brincar sempre naquela pracinha para baixo de casa. De segunda, de quinta, alguns dias de terça, eles sempre vão lá brincar. E eles usam aquele trajeto de casa, vão lá buscar bola, vão lá buscar água, vão lá buscar batata frita, vão lá buscar... E aí, então, eles usam aquele trajeto. E aí a pastora falou assim para ela, Débora, não vai sozinha, porque está escura essa rua, tal. E a Débora, então, mandou mensagem para a Rayane, então, estava a Rayane e o Leandro pegou a Rayane, passou de casa, pegou a Débora, da nossa casa até na onde que aconteceu o fato, 200 metros. Eles pegaram com o carro e a hora que eles pararam na praça para poder então esperar o restante da galera chegar lá, chegou um cara, abordou o carro dele, deu 7 tiros dentro do carro. Sete tiros dentro do carro para roubar o carro. Estava a Débora atrás, no banco de trás, a Rayane no banco da frente e o Leandro. Um dos tiros quebrou o vidro,
entrou aqui no maxilar dele, parou na boca, fez cirurgia, tudo, mas corre bem, está tudo bem, está tranquilo, já está em casa já. Ele virou o carro, conseguiu virar o carro nessa situação, e desceu sentido hospital, e foi então para o hospital, e entrou então dentro do hospital correndo. Olha que situação. É a mão de Deus ou não é a mão de Deus? É a proteção de Deus ou não é a proteção de Deus? Quando nós estamos debaixo de uma palavra, a proteção de Deus acontece sobre a nossa vida, queridos. O diabo muitas vezes ele dá um susto de nós, para nós ficarmos um pouco mais espertos. E nós glorificamos a Deus pela vida, né, do Leandro, pela vida da Débora, pela vida da Rayane, né, porque era para ter sido uma tragédia para nossas vidas. Mas ali o Senhor cuidou, guardou e protegeu. E eu quero te dizer que da mesma forma é sobre a sua vida. Esteja sobre o sangue do Senhor, esteja maduro espiritualmente, que nada vai acontecer com a sua vida e com a sua descendência. Mãe, pai, eu quero te dizer que você verá os filhos dos seus filhos. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer sobre a sua vida que você vai viver as promessas que Deus tem para a sua existência. O diabo não vai ceifar os teus e nem a sua descendência em nome de Jesus. Porque você está na palavra, você tem maturidade. Você tem fé espiritual e você está debaixo da proteção do Altíssimo e à sombra do Onipotente, você vai descansar no nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas a Ele, que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Duas atitudes são necessárias para você vencer: deixar o conhecimento básico da fé. Quando você entra na escola, você vai aprender então passos iniciais, no pré. À medida que você então passa então do pré, você vai então para a primeira, para o ensino médio, e você vai então para concluir então o ensino médio, aquela resposta que você tinha, aquelas coisas que você tinha no começo já não serve mais. Aqueles que já vão para o segundo grau, para o nível superior, é a mesma coisa. Você então não vai ter, né? Você precisa deixar o básico da fé. O que é o básico da fé? As pessoas que são superficiais, acreditam em Deus, ponto. Mas aí você tem que começar a mergulhar, você tem que começar a aprofundar as suas raízes na terra que o Senhor então quer que você esteja. Porque senão, irmãos, nesse mundo nós seremos ceifados. Nossas raízes precisam estar bem firmadas no Senhor. Então deixe o conhecimento básico da sua fé e avançar em maturidade. Você não pode ser como criança, olhar para o inimigo e fazer xixi nas calças. Você precisa olhar para o inimigo e botar o dedo nele e dizer assim: você vai sair da minha vida em nome de Jesus, você vai sair da minha casa em nome de Jesus, você vai sair da minha descendência em nome de Jesus, na minha família não vai haver esse problema em nome de Jesus. Nós temos declarado, nós temos profetizado, nós temos ungido a nossa casa, ungido a nossa família e declarado que sobre a nossa vida não vale nenhum tipo de encantamento e ponto final. É essa a fé que nós acreditamos. E você? Qual é a fé que você acredita? É a mesma? 1 Coríntios 3 diz assim: irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: não seja carnal, seja espiritual e maduro em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo disse assim: tem coisas que não dá para falar para algumas pessoas, porque eles acham que eles são muito carnais, então eles não conseguem entender. Os dois pilares para isso: a leitura e o estudo das Escrituras Sagradas. O que vai manter a nossa vida no Senhor vai ser aquilo que nós aprendemos aqui. Você pode ter certeza, irmãos, essa é uma verdade absoluta. Vai chegar um certo dia que para nós nos reunirmos vai ser só através daquilo que nós sabemos e com poucas pessoas ao redor de alguns lugares. A perseguição está chegando.
os problemas estão então surgindo. E eu e você, se nós não tivermos a fé convicta no nosso coração, e olha, esquece rápido, viu? Você já reparou já que você esquece rápido as coisas? Então, pegue a palavra, estude, viva então nos processos de Deus, na leitura e no estudo das Escrituras, para que você possa crescer e avançar no nome de Jesus. Efésios 6,13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e permaneceis o quê? Permaneceis o quê? Aleluia. Depois de terem feito tudo isso, você precisa permanecer inabalável. Você não pode temer. Você não pode ter medo. Você precisa ter convicção. E eu vou te dizer, irmãos, se de repente você passar e cruzar por alguma pessoa que estiver com um vírus, seja esse ou qual outro for, você não vai pegar. Não vai entrar na tua vida. Se você for submetido a estar em um ambiente com essa situação, mas você não será, porque você está revestido da armadura de Deus, revestida da armadura de Deus. Você precisa ficar nessa fé e convicção no nome de Jesus, amém? Segundo, celebre sua fé e mudança de vida. Você precisa celebrar a sua fé e a sua mudança de vida. Você percebe que algumas pessoas, hoje, elas acabam assim, falando que tem fé. Mas no fundo, a fé ela é provada, como o ouro no fogo. E se o ouro não for no fogo, você não consegue identificar a pureza dele, a totalidade dele. Somente através dele ir para o fogo, ser derretido, que você então vai ver o que é que se apura daquilo que ali está. Então, meu irmão, nós precisamos celebrar a nossa fé e a mudança de vida. Olha o que diz Hebreus capítulo 6. E avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vou dizer o apóstolo Paulo, porque eu acredito que foi ele que então escreveu Hebreus. Ele está dizendo para nós o seguinte: deixe as coisas do passado, irmãos. Deixe essas coisinhas do passado. É para frente. Siga, avancemos com maturidade. Não fique olhando, mas olha, aconteceu, mas fulano de tal, mas Beltrano, não. Repare que onde nós vamos hoje, o caos está solto. Ou é alguém com problema de família, ou é alguém com problema de saúde, ou é alguém com problema de dinheiro, ou é alguém com problema social com outra pessoa. É gente com problema de tudo quanto é lado. E nós, então, nós não podemos ficar olhando para trás, nós temos que avançar. Meu irmão, minha irmã, nós vamos para frente, nós cremos num Deus todo-poderoso que faz então todas as coisas. Então, eu não vou ficar olhando para trás, não. Porque a Bíblia diz, teve um dia que Deus falou assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Ló morava lá. Quando Ló então se ajunta com Abraão, eles têm um problema no meio do caminho. E Abraão então, Deus fala para Abraão separar novamente. E ali naquela separação, Deus fala assim para Ló: escolha onde você quer. E Ló então olha as campinas, olha para Sodoma e Gomorra e fala: eu quero ir para lá. Lá é terra boa. Tá bom, então vá. Só que lá havia muitos pecados, muitos problemas, muita carnalidade. E Deus falou assim: vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou destruir com tudo. E ali Abraão então intercedeu pela vida do seu sobrinho e falou assim, chegou um determinado momento que Deus falou assim: então vai, pede para eles saírem, que eu vou dar o tempo deles saírem, e a hora que eles saírem, eu vou então destruir a cidade. E a ordem era: não olhe para trás. Diga-se comigo: a ordem de Deus para a minha vida é não olhar para trás. A Bíblia diz, irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não olhe para trás. Não olhe para aquilo que você passou.
mesmo que você não consiga compreender, mas você está melhor do que quando você estava lá atrás. É que nós temos uma facilidade de esquecer daquilo que Deus faz para nós. E Abraão então, e Ló então fala para sua família, e naquele momento, numa subida então para a colina, a mulher de Ló olha para trás, e no que ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Ela então morre. Quando nós olhamos para trás, nós morremos. Ele disse assim nessa palavra: avance. Quantos estão me entendendo? Queridos, Deus nos deu uma visão esse ano. Esse é o ano da aceleração. Olhe para cá e preste atenção, você não vai morrer não. Os seus resultados esse ano vai ser acelerados em nome de Jesus. Sabe, o diabo ele está querendo colocar medo para você parar, mas eu quero te dizer que nesses momentos, nos momentos que as pessoas estão indecisas, nos momentos que as pessoas estão atribuladas, são nos momentos que você precisa então pisar no seu acelerador da vida e romper no nome de Jesus esses limites e chegar no teu alvo. Não olhe para as pessoas, mostre para elas e acredite na palavra do Senhor que você vai avançar e que você vai romper no nome de Jesus. Nós precisamos do arrependimento. Eu e você precisamos então nos arrepender dos nossos feitos errados, porque a qualquer momento a vida pode ser ceifada. A qualquer momento então, Jesus pode voltar para buscar a sua igreja, porque nós viveremos todos os processos dele. Mas a hora que chegar então a nossa senha, ele vai chamar. E para isso nós temos que estar arrependidos. Arrependidos do que nós fazemos de errado. Da morte do velho homem, ou seja, nós precisamos deixar o velho homem, a velha mulher para trás, e seguir então para o novo de Deus, para as nossas vidas. Da fé em Deus, nós precisamos ter então uma fé em Deus convicta. Você tem fé, irmão? Qual é o tamanho da tua fé? E fé não é ausência de medo. Fé é vencendo os medos. Os medos sempre virão na nossa vida e no nosso coração, mas nós vamos vencendo ele de fé em fé, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Atos 2 diz assim: irmãos, que faremos? E Pedro então respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Deixa eu tocar com vocês em alguns pontos. Primeiro ponto que eu quero tocar com você aqui é você que está aqui hoje, que ainda não é batizado nas águas. Chegou o tempo. Não deixe para depois. É agora. Esse é o tempo que Deus está te chamando você. A Bíblia diz: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados nas águas. Batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês então receberão o dom do Espírito Santo. Então, primeiro, decidam fazer isso. Você que está aqui hoje, meu irmão, que ainda vive uma vida meio lá e meio cá, meio, sabe, aquela vida meio, se firme no Senhor. No final dos tempos, só vão ficar aqueles que estão arraizados mesmo, porque o restante voarão com qualquer vento de doutrina. Assuma o seu chamado. Deus te chamou para algo. Assuma Ele, sirva a Ele. Decida servir a Deus na adoração, na recepção, no ministério servir, nas artes, né? Enfim, em cada um dos trabalhos que nós temos aqui, nas crianças, decida servir a Deus de todo o seu coração. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós então vamos trabalhar para Deus. Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois então do grego. Não se envergonhe do Evangelho. Aonde você estiver, fale de Jesus. Fale do amor de Deus para as pessoas. Queridos, pode acreditar no que eu estou te falando. O mundo está em caos.
os amigos do trabalho, nunca teve uma oportunidade melhor para falar de Jesus do que agora. Nunca tivemos. Porque o povo está com medo. E quando o povo está com medo, nós podemos então levar a salvação, a libertação, a luz, o evangelho do Senhor, Jesus Cristo, para essas pessoas. Quando está tudo bem, mas agora é a hora de nós, o povo de Deus, se levantar e falar. Olhe para cá e preste atenção. Você pode falar para quem você quiser. Fale assim, ó, eu estava no domingo, o pastor falou assim que todas as pessoas que estiverem debaixo da cobertura espiritual não vai sofrer esse mal que esse surto está dizendo. Pode declarar essa palavra para ele e vai para o outro culto. Você recebeu o suco da uva ungido para você ungir sua casa. Ó, eu preciso, Taylor, nós precisamos ter esse suco da uva todos os dias até acabar essa balela aí. Ok? Todos os dias nós vamos ter esse suco da uva. Para aqueles que ainda não pegou, vai pegar, vai passar na casa para haver então essa proteção. Quarta-feira, por exemplo, tem alguém com medo, chama essa pessoa para vir para cá. Fala assim, nós vamos dar o suco da uva consagrado, você vai passar na sua casa e não vai pegar. Declare a palavra e esse milagre vai acontecer na vida dessas pessoas. Porque foi assim, irmãos. É assim que o evangelho do Senhor propagou, através dos milagres, através das proteções. E nós cremos no poder de Deus. Cremos ou não cremos? Agora, você só não pode levar para ninguém. Você não pode levar para ninguém. A pessoa tem que estar aqui. Porque se a pessoa não tiver disposição para sair da casa dela para vir buscar, ela não quer então a bênção de Deus. A minha maneira de pensar é essa. Quantos concordam comigo? Diga amém. Ela precisa sair para buscar também. Então, você não pode se envergonhar. 2 Timóteo 1,12 diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho. Ah, está muito fraco. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ou seja, Ele é fiel e justo. Ele vai então completar a obra na sua vida. Amém? Terceiro, reafirme os pilares da sua fé. Você precisa reafirmar os pilares da sua fé. Eu falei esses dias atrás, e nós temos vários pilares aqui na igreja, aqui, principalmente ali no fundo, né, Jorge? Nós fizemos umas abrocas, umas sapatas ali, para aguentar a galeria ali, a laje, etc. e tal. Pilares têm que ser estruturados, fortes, para você poder então aguentar as situações. Olha o que diz Hebreus capítulo 6. Dá instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. As pessoas têm se esquecido disso. As pessoas hoje, nós estamos vivendo em um meio assim, onde ou as pessoas querem só o estudo da palavra, ou as pessoas não querem nada de Deus, só o momento superficial de Deus. São então um lado da igreja e o outro lado da igreja. Nós precisamos então ter o complemento disso, nós precisamos ter a estrutura então disso firmada, os pilares da nossa fé. Irmãos, preste atenção, o batismo é a salvação para a nossa vida. O batismo com o Espírito Santo é a preparação do nosso ser para vencer nessa terra. Você não pode ser uma pessoa que ignore a presença do Espírito Santo, porque é Ele que traz a fé. É Ele quem traz então as convicções para a nossa vida. Então, busque sempre a presença do Espírito Santo. E acredite que Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos para vencer então aqui nessa terra e para nos dar uma vida em abundância. Então, essas coisas, pilares da nossa fé, precisam ser, então, muito bem estruturadas. Tem gente que já não acredita mais em uma coisa, mais em outra coisa. E eu acredito que tem um anjo que acompanha a minha vida desde quando eu nasci. Eu acredito nisso. É o meu anjo da guarda. É o anjo que Deus mandou, então, proteger a minha vida. Eu acredito nisso piamente. Entendeu? Porque a Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger. Agora, você acha que Deus, ele é um Deus desorganizado, que Ele manda assim os anjos, e os anjos não sabem nem para quem que Ele vai proteger? Claro que não. Eu tenho um anjo que protege a minha vida, você tem um anjo que protege a sua vida, você tem um anjo que protege a sua vida, cada um de vocês aqui tem um anjo que protege a sua vida, aleluia.
Tem um anjo que protege a sua vida. Então, são coisas que você precisa acreditar, pilares da fé que você precisa então estar dentro de você, dentro da sua vida. Batismo, salvação e Espírito. Você precisa acreditar no batismo. Imposição de mãos. Você precisa acreditar que imporão as mãos sobre os enfermos e eles então serão curados. Oração pela ressurreição de mortos, orar pela ressurreição de mortos, ou seja, os milagres então extraordinários para acontecer. Nós não podemos então duvidar dessas coisas e do juízo eterno. Você está preparado para morar no céu? Deus tem colocado muito essa palavra sobre o céu no meu coração. As pessoas têm se esquecido do céu. As pessoas estão terra, 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 terra. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas e o céu? Aqui na terra, um momento bem pequenininho nós vamos passar. No céu é a eternidade. Se tem uma coisa que você precisa buscar de todo o seu coração e não brincar, é com a sua salvação. Eu fiquei muito triste, que fiquei sabendo que esse jovem de 29 anos que faleceu ontem, é filho do seu Marcelino, né, Genésio? O lugar que nós começamos, então, o ministério, dono do prédio que nós começamos lá, 29 anos, eu acho, alguma coisa assim, um jovem, foi ceifado. A morte não escolhe idade, a morte não escolhe sexo, cor, nada, ela chega. Seja preparado para a volta do Senhor. Seja preparado para o momento que o Senhor, então, os dons de governo, Deus nos chamou uns para apóstolos, né? Designou, como diz Efésios 4:11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros então para mestres. Queridos, tenha respeito com todos os níveis hierárquicos então que existem, porque o Senhor, Ele quer que eu e você honremos então as pessoas. E 4, viva a plenitude da nova vida. Deus te deu uma nova vida. Hebreus 6:4 diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Eu e você precisamos viver a vida plena que Jesus ele conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Não deixe o diabo bloquear a sua vida. Queridos, viva na intensidade. Viva com seu cônjuge com toda a intensidade. Viva com seus filhos com toda a intensidade. Viva no seu trabalho com toda a intensidade. Desfrute daquilo que Deus ele presenteou para a sua vida. O que Deus te deu? Desfrute. Deus te deu algo, desfrute dele. Desfrute do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão próximas de você ainda. Viva a vida plena diante do Senhor. Não fique com medo, não fique perplexo, não fique então nocauteado pelas circunstâncias e pelas situações. Viva então no processo de Deus. Lucas 5:22 diz assim: Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se então e ande? E ele falando então para aquele homem que estava então paralítico. Veja, Jesus ele perdoou os seus pecados. Jesus ele deu a você uma nova vida. Você entregou a sua vida para Jesus, então você tem uma nova vida em Cristo. Desfrute dela, viva como filhos, não viva como escravos. Uma das coisas que nós aprendemos no ciclo do 30 semanas é que nós somos filhos amados de Deus. Nós não somos escravos, nós somos filhos, e filhos têm direitos, filhos têm acesso, filhos podem viver de uma forma tranquila e absoluta. Então não viva como escravo preso no meio desse mundo. Viva então os processos de Deus, né? Nessa liberdade que Deus ele constituiu para a tua vida. O seu passado não é o seu destino.
O que aconteceu no seu passado não significa que será o seu destino, sabe por quê? O que aconteceu no seu passado foi para preparar você nesse guerreiro, nessa guerreira que você é agora. Vou falar novamente. O que aconteceu com você no seu passado foi para preparar você para ser esse guerreiro, essa guerreira que você é agora, para você conquistar o seu futuro para a glória de Deus. Você crê nisso? Se coloque então de pé no nome de Jesus. Deixe-se encher pelo Espírito Santo, Efésios 5,18. Nós não podemos deixar o inimigo parar a nossa vida. Preste atenção, nós vamos ungir você. Quero convidar aqui os pastores para estarem aqui na frente. Nós vamos ungir aqui um pastor aqui desse lado, outro pastor aqui desse lado. Quero convidar os obreiros também aqui para me auxiliar aqui para entregar. Nós vamos entregar para você o suco da uva. Nós vamos consagrar, apresentar diante de Deus. Aleluia. Isso. Um para cada família, tá bom? Um para cada família. Então você vai receber a unção. E você então, a hora que você receber a unção, você vem, né? Pega então aqui das mãos aqui das nossas obreiras. Pega então aqui o suco da uva. E